Vocês sabem quando a vida te ensina que nem todo mundo que fala de Deus tem Deus no coração? Pois é, meus amores, eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Meu nome é Marina, tenho 68 anos e hoje eu vou contar uma história que guardei por mais de 30 anos no meu peito. Uma história que quase me destruiu, mas que hoje, graças a Deus, me fortaleceu de uma forma que vocês nem imaginam. Olha, não é fácil falar disso. Mesmo agora, sentada aqui na minha sala, com vocês do outro lado da tela, meu coração ainda acelera quando penso naqueles 8 anos da minha vida. 8 anos que foram um inferno disfarçado de bênção. 8 anos em que eu acreditei que estava servindo a Deus, quando na verdade estava sendo escrava de um homem que usava o nome do Senhor para satisfazer seus desejos mais baixos e doentios. Vou começar pelo começo, porque vocês precisam entender como uma mulher inteligente, formada em pedagogia, mãe de família, conseguiu cair numa armadilha tão cruel. Era 1983, eu tinha 28 anos, estava casada há 6 anos com o Paulo e tínhamos 2 filhas pequenas, a Carla, de 4 anos, e a Beatriz, de 2. Morávamos em Belo Horizonte, num apartamento modesto no bairro Funcionários, e nossa vida era comum, sabe? Não éramos ricos, mas não passávamos necessidade. O Paulo trabalhava como contador numa empresa de construção e eu dava aulas numa escola municipal. Nossa rotina era tranquila, mas eu sentia um vazio espiritual muito grande. Tinha sido criada na Igreja Católica, mas na juventude me afastei um pouco da fé. E depois do casamento, comecei a sentir necessidade de algo mais, de uma conexão mais profunda com Deus. Foi quando uma vizinha, a Dolores, me convidou para conhecer uma igreja evangélica que tinha aberto perto de casa. Marina, ela disse, você precisa conhecer o pastor Ezequiel. Esse homem tem um dom de Deus impressionante. Ele consegue curar doenças, resolver problemas familiares, traz prosperidade para a vida das pessoas. É um verdadeiro servo do Altíssimo. Lembro até hoje das palavras dela, porque elas ecoaram no meu coração de uma forma que eu interpretei como um chamado divino. A igreja do Avivamento Pentecostal ficava numa casa grande que tinha sido adaptada, na rua Gonçalves Dias. Quando cheguei lá no primeiro domingo, fiquei impressionada com a energia do lugar. As pessoas cantavam com uma paixão que eu nunca tinha visto. Choravam durante as orações, pareciam genuinamente tocadas por algo superior. E no centro de tudo estava ele, pastor Ezequiel Damasceno. Meu Deus, como esse homem era imponente, alto, devia ter seus 1,85 m, cabelos grisalhos bem penteados, sempre vestido com ternos impecáveis. Tinha uma voz grave, profunda, que reverberava pela igreja e parecia penetrar na alma da gente. Os olhos dele eram castanhos escuros, muito intensos, e quando ele pregava, parecia que estava falando diretamente comigo, entendeu? Como se ele conseguisse enxergar todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, todos os meus desejos mais secretos. Naquele primeiro culto, ele fez uma oração coletiva pedindo que Deus revelasse quem eram as escolhidas para receberem uma bênção especial. E pasmem, ele apontou diretamente para mim. A senhora ali, de blusa azul, você é professora, não é? Deus está me mostrando que você tem um chamado especial, uma missão muito importante na obra do Senhor. Eu fiquei completamente arrepiada, porque realmente estava de blusa azul e realmente era professora. Como ele poderia saber? Depois do culto, ele me chamou para conversar em particular, numa salinha nos fundos da igreja que funcionava como seu gabinete pastoral. O ambiente era simples, mas bem arrumado. Uma mesa de madeira escura, algumas cadeiras, uma estante com livros religiosos e uma imagem de Jesus na parede. Ele me ofereceu um cafezinho e começou a falar sobre como Deus havia mostrado para ele que eu era uma mulher especial, diferente das outras. Irmã Marina, ele disse, e a voz dele era tão doce, tão convincente. O Espírito Santo me revelou que você tem uma sensibilidade espiritual muito rara. Você consegue captar coisas do plano divino que pessoas comuns não conseguem. Mas para desenvolver esse dom, você precisa de um acompanhamento especial, de um mentor que entenda dessas coisas. E olhando bem no fundo dos meus olhos, acrescentou:
Eu sinto que Deus me escolheu para ser esse mentor para você. Gente, vocês não fazem ideia do que aquelas palavras provocaram em mim. Eu estava numa fase da vida em que me sentia muito comum, muito sem propósito. Era mãe, era esposa, era professora. Mas sentia que estava apenas cumprindo papéis, sabe? Não sentia que tinha uma identidade própria, um propósito maior. E de repente aparecia aquele homem que parecia ter uma conexão direta com Deus, me dizendo que eu era especial, que tinha sido escolhida para algo grandioso. Saí de lá naquele dia completamente transformada. Cheguei em casa e contei tudo para o Paulo, que ficou meio ressabiado. Marina, cuidado com esses pastores que ficam fazendo promessas mirabolantes. Você conhece a Bíblia, sabe que essas coisas têm que ser analisadas com cuidado. Mas eu estava tão empolgada, tão convencida de que aquilo era um sinal de Deus, que não dei muita atenção aos receios dele. Comecei a frequentar a igreja regularmente, levando as meninas comigo. O Paulo ia de vez em quando, mas eu via que ele não se sentia à vontade lá. As pregações do pastor Ezequiel eram muito intensas, muito emotivas. E meu marido sempre foi uma pessoa mais racional, mais contida. Mas eu estava cada vez mais envolvida, mais fascinada por aquele ambiente e, principalmente, por aquele homem que parecia ter respostas para todas as minhas dúvidas existenciais. Depois de uns 2 meses frequentando a igreja, o pastor me chamou novamente para uma conversa particular. Dessa vez ele disse que Deus havia lhe revelado que eu estava pronta para começar meu treinamento espiritual mais avançado. Irmã Marina, você vai precisar se dedicar mais, separar um tempo especial para desenvolver seus dons. Isso vai exigir alguns sacrifícios, algumas renúncias, mas tenho certeza de que você está preparada para isso. E aí começou tudo. Ele me disse que eu precisava participar de sessões de oração especiais, que aconteciam às quartas-feiras à noite, depois que a igreja fechava. Eram encontros pequenos, só com as escolhidas, como ele chamava. Disse que eram mulheres que, assim como eu, tinham dons especiais e precisavam de um acompanhamento mais próximo. A primeira sessão foi numa quarta-feira de setembro de 1983. Lembro que tive que mentir para o Paulo. Disse que ia participar de um grupo de estudo bíblico que acabaria um pouco mais tarde. Quando cheguei na igreja, às minhas 20 horas, havia apenas mais 3 mulheres. A Conceição, que devia ter uns 35 anos, a Marlene, de 42, e a Josefa, que era mais nova, uns 25. Todas pareciam meio nervosas, mas ao mesmo tempo expectantes. O pastor Ezequiel chegou uns 15 minutos depois, já sem o terno que usava nos cultos dominicais. Estava vestindo uma calça social preta e uma camisa branca de manga comprida, mais simples, mais íntima de certa forma. Ele nos levou para aquela mesma salinha onde conversávamos, mas dessa vez o ambiente estava diferente. Tinha velas acesas, um incenso queimando e uma música instrumental bem baixinha tocando no fundo. Minhas filhas, ele disse, com aquela voz grave que me arrepiava toda. Vocês foram escolhidas por Deus para uma missão muito especial. Vocês são diferentes das outras mulheres. Vocês têm uma capacidade de conexão com o divino que é rara, muito rara. Mas para desenvolver essa capacidade plenamente, vocês precisam se libertar de alguns conceitos mundanos, de alguns pudores que a sociedade impõe às mulheres. Ele começou explicando que a espiritualidade verdadeira passava pelo corpo, que Deus havia criado nossos corpos como templos sagrados e que negar a sacralidade do corpo físico era negar a própria obra divina. Na Bíblia, ele dizia, há várias referências ao amor físico como manifestação do amor divino. O Cântico dos Cânticos, por exemplo, é um dos livros mais sensuais da Bíblia e não está lá por acaso. Naquela primeira sessão, ele pediu para fazermos uma oração especial, de mãos dadas, formando um círculo. Durante a oração, ele ia tocando cada uma de nós na testa, nas mãos, nos ombros, dizendo que estava canalizando a energia divina através do toque. Eu senti uma coisa estranha, uma mistura de espiritualidade com algo que eu não conseguia definir bem, mas que me deixava agitada por dentro. Quando terminou, ele disse que aquela tinha sido apenas uma preparação e que nas próximas sessões iríamos aprofundar nossa conexão com o sagrado.
pediu para não comentarmos com ninguém sobre esses encontros, nem mesmo com nossos maridos, porque pessoas não preparadas espiritualmente não conseguiriam compreender a profundidade do que estávamos fazendo. Saí de lá naquela noite completamente confusa. Por um lado, me sentia especial, escolhida, parte de algo maior e mais importante. Por outro, havia algo que não me deixava completamente tranquila, uma sensação estranha que eu não conseguia nomear. Mas a empolgação de me sentir especial foi mais forte, e eu me convenci de que aquela inquietação era apenas o medo do desconhecido, a resistência natural que temos quando somos chamadas para algo que transcende nossa zona de conforto. As sessões de quarta-feira se tornaram o ponto alto da minha semana. Eu começava a me preparar desde segunda-feira, escolhendo com cuidado a roupa que ia usar, pensando nas perguntas que faria para o pastor Ezequiel, antecipando os ensinamentos que ele compartilharia conosco. Era como se o resto da minha vida, meu casamento, minhas filhas, meu trabalho, tivesse se tornado apenas um pano de fundo para esses encontros que eu considerava transcendentais. Na segunda sessão, o pastor introduziu o conceito de purificação espiritual através da vulnerabilidade. Ele explicou que para nos conectarmos verdadeiramente com Deus, precisávamos nos despir de todas as máscaras sociais, de todas as proteções que usávamos no mundo. Deus nos vê completamente nus, em nossa essência, ele dizia. E para nos aproximarmos dele, precisamos ter a coragem de nos mostrar igualmente nus, sem artifícios, sem pudores. Nessa sessão, ele pediu para tirarmos os sapatos e as meias, para sentirmos melhor a energia da terra, que é sagrada. Depois pediu para soltarmos os cabelos se estivessem presos, para permitir que nossa feminilidade divina fluísse livremente. Foram pequenos passos, pequenas transgressões que, isoladamente, pareciam inofensivas, mas que, eu percebo hoje, foram preparando o terreno para coisas muito mais sérias. Durante essas primeiras sessões, ele também foi coletando informações sobre nossas vidas pessoais. Sabia que eu estava enfrentando algumas dificuldades no casamento. O Paulo andava meio distante, preocupado com problemas no trabalho, e nossa intimidade não estava das melhores. Sabia que eu me sentia insegura quanto à minha aparência. Eu sempre fui uma mulher comum, nem bonita, nem feia. E naquela época, estava um pouco acima do peso depois das gravidezes. O pastor Ezequiel tinha uma habilidade impressionante para identificar nossas fragilidades e usar isso a favor dele, sempre de forma muito sutil. Ele me dizia que eu era uma mulher muito mais bonita do que imaginava, que tinha uma luz interior que poucas mulheres possuíam. Dizia que o Paulo não sabia valorizar o tesouro que tinha em casa e que isso era comum acontecer com homens que não tinham desenvolvido sua espiritualidade. Marina, ele me disse numa dessas sessões, você precisa entender que nem todos são capazes de enxergar sua verdadeira essência. Seu marido é um homem bom, mas é limitado espiritualmente. Ele não consegue ver em você o que eu vejo, o que Deus vê. Por isso você se sente incompreendida. Por isso sente esse vazio que a trouxe até aqui. Era exatamente isso que eu sentia, mas nunca tinha conseguido verbalizar. Esse homem conseguia colocar em palavras os meus sentimentos mais profundos e confusos. E mais do que isso, ele oferecia uma explicação que fazia eu me sentir vítima das circunstâncias, em vez de me responsabilizar pelo que estava acontecendo no meu casamento. Na terceira sessão, ele introduziu exercícios de respiração sagrada. Tínhamos que deitar no chão, fechar os olhos e seguir suas orientações para uma respiração específica que, segundo ele, nos conectaria com dimensões superiores de consciência. Durante esses exercícios, ele ia passando por cada uma de nós, colocando as mãos em diferentes partes do nosso corpo, barriga, peito, testa, para direcionar melhor nossa energia. Eu sentia que aqueles toques eram diferentes dos toques normais. Havia algo de íntimo neles, algo que me provocava sensações que eu não deveria estar sentindo num contexto religioso. Mas toda vez que essa percepção vinha à minha mente, ela era imediatamente sufocada pela explicação espiritual que ele dava para tudo. Quando vocês sentirem essa energia especial durante nossos exercícios, ele explicava, não se assustem.
É o Espírito Santo trabalhando através de vocês de uma forma muito intensa. Algumas vezes essa energia pode se manifestar de formas que vocês não estão acostumadas. Pode despertar sensações físicas intensas. Isso é normal e é sagrado. Era genial a forma como ele conseguia ressignificar qualquer desconforto que pudéssemos sentir. Se uma de nós ficasse nervosa com algum toque mais íntimo, ele explicava que era resistência da carne ao espírito. Se sentíssemos algo prazeroso, ele dizia que era Deus se manifestando através da nossa feminilidade divina. Por volta da 5ª sessão, ele começou a falar sobre a importância da confiança total no mentor espiritual. Dizia que Deus havia estabelecido uma hierarquia na criação e que para recebermos as bênçãos que ele queria nos dar, precisávamos nos submeter completamente à orientação daquele que ele havia escolhido para nos guiar. Minhas filhas, ele dizia com aquela voz hipnotizante, a desobediência foi o primeiro pecado da humanidade. Eva desobedeceu a Adão, que era seu mentor espiritual, e por isso toda a humanidade caiu em desgraça. Vocês têm a oportunidade de consertar esse erro ancestral, de se submeterem completamente à vontade de Deus expressa através de mim, que sou o instrumento que ele escolheu para guiá-las. E aí ele começou a pedir coisas mais específicas. Primeiro, que não questionássemos nada do que ele dizia ou pedia durante as sessões, mesmo que parecesse estranho à nossa mente limitada. Depois, que não conversássemos com ninguém sobre o que acontecia nesses encontros, nem mesmo entre nós 4 fora dali. O que acontece aqui é sagrado demais para ser compreendido por mentes não preparadas. Ele explicava. Se vocês comentarem com outras pessoas, elas vão tentar plantar dúvidas em vocês, vão tentar sabotar o trabalho que Deus está fazendo em suas vidas. Por amor a vocês mesmas e por amor a Deus, guardem em segredo absoluto tudo o que vivenciamos aqui. O isolamento foi acontecendo de forma gradual, mas sistemática. Ele foi nos separando de qualquer fonte externa de opinião ou validação. Nossas famílias não podiam saber o que estava acontecendo. As outras mulheres da igreja não faziam parte daquele círculo especial. E mesmo entre nós 4, ele criou uma dinâmica que impedia conversas mais profundas. Nas sessões, ele sempre dirigia todas as atividades, controlava todos os diálogos. E depois das sessões, cada uma ia embora sozinha, em horários ligeiramente diferentes, para não chamar atenção. Não havia espaço para trocarmos impressões, para dividirmos dúvidas ou receios. Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber mudanças no meu comportamento em casa. Estava mais distante do Paulo e das meninas, mais irritável, mais ansiosa. Minha mente vivia ocupada com pensamentos sobre as sessões, sobre os ensinamentos do pastor, sobre o que ele havia dito sobre mim, sobre o que ele pediria na próxima sessão. O Paulo começou a questionar essas mudanças. Marina, você está diferente. Parece que está sempre pensando em outra coisa. Sempre preocupada com algo que não quer dividir comigo. Isso tem a ver com essa igreja nova? Eu negava, dizia que estava tudo bem, que ele estava imaginando coisas. Mas no fundo, eu sabia que ele estava certo. A verdade é que eu estava começando a viver 2 vidas paralelas. Durante o dia era a Marina esposa, mãe e professora, cumprindo minhas obrigações normais, mas sempre com uma parte da mente voltada para aquele outro mundo que eu havia descoberto. À noite, especialmente às quartas-feiras, eu me transformava na Marina escolhida de Deus, especial, diferente, participante de algo místico e transcendental. Na 6ª sessão, o pastor Ezequiel anunciou que iríamos começar uma nova fase do nosso treinamento espiritual. Ele disse que até ali havíamos trabalhado com exercícios preparatórios, mas que agora estávamos prontas para rituais mais avançados, que exigiriam mais coragem e mais fé da nossa parte. Minhas filhas, ele disse naquela noite, vocês já provaram que são diferentes, que têm a capacidade de compreender verdades que estão além do entendimento comum. Agora chegou a hora de vocês darem o próximo passo, de se entregarem completamente à vontade de Deus, sem reservas, sem questionamentos, sem medo. Ele explicou que iríamos começar a fazer rituais de purificação individuais, além dos exercícios em grupo.
Cada uma de nós seria chamada em dias alternados para sessões particulares com ele, onde receberíamos orientações específicas para nosso desenvolvimento espiritual. Fui a primeira a ser chamada para essa sessão individual. Era uma quinta-feira de novembro de 1983. Lembro como se fosse ontem. Cheguei na igreja às 19 horas, conforme ele havia pedido. Dessa vez, não foi para aquela salinha dos fundos onde fazíamos os encontros em grupo. Ele me levou para outro ambiente que eu não conhecia. Um quartinho que ficava no segundo andar da casa, bem reservado, bem íntimo. O ambiente estava preparado de forma diferente do que eu já havia visto. Havia colchões no chão, cobertos com lençóis brancos, velas espalhadas pela sala, criavam uma iluminação muito suave, quase romântica. Tinha um incenso queimando que deixava o ar perfumado com um cheiro doce e envolvente. E tocando bem baixinho, uma música instrumental que era mais sensual do que espiritual. Marina, ele disse, com aquela voz que sempre me hipnotizava. Hoje você vai passar por um ritual muito especial, muito sagrado. É um ritual que pouquíssimas mulheres na história da humanidade tiveram o privilégio de vivenciar. Você está sendo preparada para se tornar um canal direto entre o mundo terreno e o mundo divino. Ele me explicou que esse ritual envolvia liberar completamente a energia feminina sagrada e que, para isso, eu precisaria me despir de todos os símbolos da vida mundana, começando pelas roupas que representavam as máscaras sociais que nos impedem de nos conectar com nossa essência divina. Gente, eu não consigo expressar em palavras a confusão que tomou conta da minha mente naquele momento. Por um lado, havia toda aquela preparação de meses me convencendo de que eu era especial, escolhida, participante de algo transcendental. Por outro lado, havia uma voz lá no fundo da minha consciência gritando que aquilo não estava certo, que um ritual religioso não deveria envolver nudez. Mas essa voz foi sufocada por todas as explicações que ele havia dado ao longo dos meses anteriores. Ele havia me preparado para exatamente aquele momento de resistência. Quando vocês chegarem aos rituais mais avançados, ele havia dito em sessões anteriores, a mente carnal vai tentar sabotar o processo. Vocês vão sentir medo, vergonha, vontade de fugir. Isso é normal. É a natureza inferior tentando impedir que vocês alcancem a natureza superior. E foi exatamente isso que pensei naquele momento. Essa resistência que estou sentindo é minha natureza inferior tentando me impedir de alcançar algo maior. Então, com as mãos tremendo e o coração disparado, comecei a tirar minha roupa. Nunca vou esquecer a sensação daquele momento. Era uma mistura de terror e êxtase, de vergonha e empoderamento, de medo e expectativa. Eu estava ali, nua diante de um homem que não era meu marido, mas convencida de que estava fazendo isso por Deus, para Deus, como parte de um plano divino maior. O pastor Ezequiel permaneceu vestido durante todo o ritual. Ele me explicou que seu papel era ser o canal condutor da energia divina e que, para isso, precisava manter suas proteções espirituais, representadas pelas roupas. Ele me fez deitar nos colchões e começou aquele que ele chamava de mapeamento energético do templo sagrado. Começou tocando minha testa, explicando que estava abrindo meu terceiro olho para receber as visões que Deus queria me enviar. Depois foram os ombros, para liberar o peso das responsabilidades mundanas. Os braços, para que pudessem ser instrumentos da vontade divina. E foi descendo, sempre com uma explicação espiritual para cada toque. Quando chegou ao meu peito, ele parou e fez uma oração longa, com as mãos sobre meus seios. Senhor, ele dizia, abençoe este templo da feminilidade sagrada. Permita que, através destes símbolos da criação e da nutrição, sua serva possa canalizar o amor divino em sua forma mais pura. E enquanto orava, suas mãos se moviam de forma que eu não conseguia determinar se era espiritual ou sensual. Eu estava num estado mental muito confuso. Por um lado, sentia que estava vivenciando algo transcendental, algo que me conectava com dimensões superiores da existência. Por outro, meu corpo estava reagindo de formas que eu sabia que não deveria reagir num contexto religioso. Mas toda vez que essa percepção vinha à minha mente,
ela era imediatamente neutralizada pelas explicações que ele dava. Marina, ele sussurrava enquanto continuava o ritual. Você está sentindo a presença de Deus de uma forma muito intensa, não é? Seu corpo está sendo usado como instrumento para canalizar a energia divina. Não se assuste se sentir sensações físicas muito intensas. É o Espírito Santo se manifestando através da sua feminilidade sagrada. E assim ele foi normalizando e ressignificando tudo o que estava acontecendo. Quando o ritual chegou à região íntima, ele explicou que estava consagrando o portal da criação, por onde a vida entra no mundo, e que por isso era a parte mais sagrada do templo feminino. Disse que através daquela consagração, eu me tornaria capaz de gerar vida espiritual, não apenas física. O que aconteceu naquela noite foi abuso sexual. Hoje eu sei disso com absoluta clareza. Mas naquele momento, eu estava tão manipulada psicologicamente, tão convencida de que estava participando de algo divino, que interpretei tudo o que senti como manifestações espirituais. O prazer físico era Deus se manifestando através do meu corpo. O orgasmo era o momento de união mística com o divino. A confusão mental era minha mente limitada tentando compreender algo que transcendia a razão. Quando terminou, ele me abraçou e disse: minha filha, você acaba de passar por uma das experiências mais sagradas que um ser humano pode vivenciar. Você foi consagrada como uma sacerdotisa do Altíssimo. A partir de hoje, você carrega em si uma responsabilidade imensa e um privilégio que pouquíssimas mulheres na história da humanidade receberam. Saí de lá naquela noite completamente transformada. Sentia-me especial de uma forma que nunca havia experimentado. Acreditava genuinamente que havia passado por uma experiência transcendental, que havia sido escolhida por Deus para algo grandioso. A culpa que poderia ter sentido foi completamente substituída pela sensação de privilégio espiritual. Cheguei em casa e o Paulo perguntou por que eu estava chegando tão tarde. Inventei uma história sobre ter ficado conversando com outras irmãs da igreja sobre organização de um evento beneficente. Ele aceitou a explicação, mas eu vi no olhar dele uma desconfiança que não beneficente. Ele acreditou, ou pelo menos fingiu acreditar. Mas eu via nos olhos dele que alguma coisa tinha mudado. Havia uma desconfiança nova, uma distância que não existia antes. E com razão, porque a partir daquela primeira sessão individual, minha vida se transformou numa mentira constante. O pastor Ezequiel estabeleceu que teríamos esses encontros particulares toda quinta-feira. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local. Eram os momentos que eu mais esperava e mais temia ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, os rituais de purificação foram se intensificando. Ele introduziu o que chamava de técnicas de respiração tântrica sagrada, explicando que o Tantra era uma prática espiritual milenar, que havia sido distorcida pela sociedade moderna, mas que em sua essência original era uma forma de comunhão com Deus através da energia sexual sagrada. Marina, ele me explicou numa dessas sessões, a energia sexual é a força mais poderosa que existe no universo. É a mesma energia que Deus usou para criar tudo o que existe. Quando você aprende a canalizar essa energia de forma correta, você se torna capaz de manifestar qualquer coisa na sua vida, de curar qualquer doença, de resolver qualquer problema. E assim, semana após semana, ele foi normalizando práticas que hoje eu reconheço como abuso sistemático. Mas naquela época, envolvida naquela atmosfera de manipulação psicológica, eu interpretava tudo como desenvolvimento espiritual. Cada orgasmo era uma experiência mística. Cada prática sexual era um ritual sagrado. Cada vez que meu corpo reagia ao que ele fazia, eu acreditava que estava canalizando a energia divina. O mais perturbador é que, em certo nível, eu realmente sentia que estava vivenciando algo transcendental. O pastor Ezequiel era muito habilidoso no que fazia. Ele realmente conseguia me levar a estados alterados de consciência, a sensações que eu nunca havia experimentado. E ele sabia exatamente como interpretar essas sensações dentro da narrativa espiritual que havia construído. Durante esses encontros, ele também foi coletando informações cada vez mais íntimas sobre minha vida. Sabia que o Paulo e eu
Estávamos passando por uma fase difícil no casamento, que nossa intimidade estava praticamente inexistente, que eu me sentia negligenciada e incompreendida. E usava essas informações para reforçar a ideia de que eu tinha encontrado nele algo que meu marido nunca seria capaz de me oferecer. Seu marido é um homem bom, Marina, mas ele é limitado. Ele não consegue enxergar sua verdadeira natureza, sua essência divina. Por isso você se sente tão vazia no casamento. Você é uma mulher que precisa de uma conexão espiritual profunda. E isso, poucos homens podem oferecer. E olhando no fundo dos meus olhos, acrescentava: pouquíssimos homens têm o dom de despertar a deusa que existe dentro de uma mulher. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Era a validação que eu buscava para os sentimentos de insatisfação que vinham crescendo no meu casamento. E mais do que isso, era uma explicação que me fazia sentir especial, diferente, portadora de uma natureza superior que apenas pessoas igualmente superiores conseguiam compreender e despertar. As outras 3 mulheres também estavam passando pelos mesmos rituais de purificação individual. Eu percebia isso pelos olhares, pela forma como elas chegavam e saíam das sessões em grupo. Havia uma cumplicidade silenciosa entre nós, um reconhecimento mútuo de que todas estávamos vivenciando algo que transcendia as experiências normais da vida. Mas, ao mesmo tempo, havia também uma competição sutil. O pastor Ezequiel era muito inteligente na forma como manejava essa dinâmica. Ele fazia cada uma de nós se sentir especial, mas também insegura quanto ao nosso lugar naquele grupo seleto. Fazia comentários que sugeriam que umas eram mais dotadas espiritualmente que outras, que umas estavam evoluindo mais rapidamente que outras. Marina, ele me disse numa dessas sessões, você está se destacando muito no grupo. Sua capacidade de entrega, sua abertura para o sagrado é impressionante, muito superior à das outras irmãs. Mas na semana seguinte, eu percebia que ele fazia elogios similares para a Conceição, criando aquele clima de insegurança que nos mantinha todas dependentes da sua validação. Por volta dos 6 meses de sessões especiais, algo começou a mudar na minha percepção, embora eu não conseguisse nomear exatamente o que era. Comecei a perceber pequenas inconsistências nas explicações dele, pequenas contradições entre o que ele dizia sobre espiritualidade e o que realmente acontecia naqueles encontros. Numa dessas quintas-feiras, enquanto ele fazia o que chamava de limpeza energética dos chakras inferiores, eu tive um momento de clareza súbita. Por alguns segundos foi como se uma névoa se dissipasse da minha mente, e eu vi a situação pelo que realmente era. Um homem de 50 anos abusando sexualmente de uma mulher casada de 28 anos, sob o pretexto de práticas espirituais. O terror que tomou conta de mim naquele momento foi indescritível. Não era apenas o horror de perceber que estava sendo abusada, mas também a vergonha devastadora de reconhecer que havia permitido que aquilo acontecesse, que havia participado ativamente, que havia sentido prazer, que havia interpretado tudo como algo sagrado e transcendental. Mas essa clareza durou apenas alguns segundos. Imediatamente, minha mente se encarregou de sufocar essa percepção, de encontrar explicações que mantivessem intacta a narrativa espiritual que havia me sustentado durante todos aqueles meses. Isso é apenas minha mente carnal tentando sabotar meu desenvolvimento espiritual, pensei. É minha natureza inferior se rebelando contra a transformação que está acontecendo. E assim, mais uma vez, consegui enterrar a percepção da realidade e continuar vivendo na fantasia espiritual que o pastor Ezequiel havia construído. Mas algo havia mudado. Uma semente de dúvida havia sido plantada. E embora eu conseguisse ignorá-la na maior parte do tempo, ela estava lá, crescendo silenciosamente. Foi mais ou menos nessa época que as coisas em casa começaram a se deteriorar de forma mais acelerada. O Paulo estava cada vez mais desconfiado e distante. As meninas, que naquela época tinham 4 e 2 anos, começaram a apresentar comportamentos estranhos, como se sentissem a tensão que estava tomando conta da nossa casa. Eu vivia num estado de ansiedade constante. Durante o dia, me esforçava para manter as aparências de mãe e esposa dedicada. Mas minha mente
Estava sempre voltada para aquele outro mundo que eu havia descoberto. Esperava ansiosamente pelas quintas-feiras, mas ao mesmo tempo sentia uma culpa e uma confusão que eram cada vez mais difíceis de ignorar. O pastor Ezequiel percebeu essa mudança no meu comportamento e intensificou suas técnicas de manipulação. Começou a me ligar durante a semana, sempre com desculpas espirituais. O Espírito Santo me mostrou que você está passando por uma fase de prova. Ou, sonhei com você ontem. E Deus me mostrou que você precisa de uma oração especial. Essas ligações me deixavam completamente agitada. Ele tinha uma habilidade impressionante para identificar exatamente o que eu estava sentindo e oferecer as palavras que eu precisava ouvir. Se eu estava me sentindo culpada, ele me assegurava que a culpa era uma armadilha do inimigo para me impedir de alcançar minha plenitude espiritual. Se eu estava confusa, ele me lembrava de que a confusão era natural, quando nossa mente limitada tentava compreender verdades divinas. Se eu estava com medo, ele me tranquilizava dizendo que o medo era apenas a resistência da carne ao espírito. Foi então que ele introduziu a próxima fase da minha preparação espiritual. Disse que eu estava pronta para conhecer os mistérios mais profundos da tradição cristã esotérica e que isso envolveria participar de rituais de grupo com as outras escolhidas. Explicou que há mais de 2000 anos, desde os tempos dos apóstolos, existia uma tradição secreta dentro do cristianismo, conhecida apenas por alguns iniciados, que envolvia práticas espirituais muito avançadas. Marina, ele me disse numa daquelas quartas-feiras de dezembro de 1983, você já provou sua dedicação e sua capacidade de compreender verdades superiores. Agora chegou a hora de você participar dos rituais mais sagrados da nossa tradição. São rituais que remontam aos primeiros cristãos, práticas que Jesus ensinava secretamente aos seus discípulos mais próximos, mas que a igreja oficial escondeu porque sabia que o povo não estava preparado para compreendê-las. A primeira cerimônia de grupo aconteceu numa sexta-feira à noite, véspera do Natal de 1983. Lembro da data porque foi uma das noites mais confusas e perturbadoras da minha vida. Cheguei na igreja às 22 horas, conforme ele havia instruído, e encontrei as outras 3 mulheres já esperando naquela sala no segundo andar. O ambiente estava preparado de forma diferente de tudo o que eu já havia visto. Havia símbolos desenhados no chão com giz branco. Círculos, triângulos, estrelas, que ele explicou serem símbolos cristãos antigos usados pelos primeiros seguidores de Jesus. Velas vermelhas e brancas estavam espalhadas pela sala, criando uma iluminação que oscilava entre o místico e o sensual, e tocando muito baixinho, uma música que eu não conseguia identificar, mas que era ao mesmo tempo solene e perturbadora. Minhas filhas, ele disse quando chegou, vestindo uma túnica branca que eu nunca o havia visto. Hoje vocês vão participar de um dos rituais mais sagrados da tradição cristã esotérica. É o ritual da comunhão plena, através do qual vocês se tornarão verdadeiras sacerdotisas do Altíssimo, capazes de canalizar diretamente a energia divina para curar, para abençoar, para transformar a vida das pessoas. Explicou que o ritual envolveria a integração completa das energias masculina e feminina e que, para isso, seria necessário que todas nós participássemos numa união espiritual que transcendesse as limitações da carne. Disse que o que iríamos fazer era exatamente o que Jesus fazia com suas discípulas mais próximas, Maria Madalena em particular, mas que a igreja oficial havia suprimido essas verdades porque elas eram poderosas demais para serem compreendidas pelas massas. O que aconteceu naquela noite foi uma orgia disfarçada de ritual religioso. Hoje eu reconheço isso com toda a clareza. Mas naquela época, envolvida naquela atmosfera de manipulação psicológica e espiritual, eu interpretei tudo como uma experiência mística transcendental. Ele nos fez formar um círculo, de mãos dadas, e começou a fazer uma invocação longa, chamando a presença de espíritos elevados e pedindo que nos abençoassem com a sabedoria dos iniciados. Depois foi orientando cada uma de nós em práticas que envolviam toques, carícias e, eventualmente, relações sexuais
sempre com explicações espirituais para tudo. Quando vocês se tocarem desta forma, ele explicava, estão canalizando o amor divino através dos seus corpos. Quando sentirem prazer, estão experimentando uma fração do êxtase que Deus sente ao contemplar sua própria criação. Quando se entregarem completamente umas às outras e a mim, que sou o canal através do qual a energia masculina divina se manifesta, vocês estarão participando do mistério mais sagrado da existência. Eu saí de lá naquela madrugada completamente desorientada. Por um lado, sentia que havia vivenciado algo extraordinário, que havia sido iniciada em mistérios profundos e sagrados. Por outro lado, havia uma parte de mim que estava profundamente perturbada, que sabia que algo estava muito errado, mas que não conseguia nomear exatamente o que era. Cheguei em casa às 3 da manhã. O Paulo estava acordado, preocupado e irritado. Marina, onde você estava até essa hora? Que história é essa de reunião de oração que vai até de madrugada? Inventei uma história sobre ter ficado conversando com as irmãs depois da reunião, sobre ter perdido a noção do tempo, mas percebi que ele não acreditou e que a desconfiança nos olhos dele havia se transformado em algo mais próximo da certeza. Foi naquela noite que nosso casamento começou a desmoronar definitivamente. Não apenas porque ele desconfiava que eu estava escondendo algo importante, mas porque eu realmente estava. Eu estava vivendo uma vida dupla. E essa duplicidade estava corroendo minha capacidade de ser autêntica em qualquer relacionamento. As cerimônias de grupo se tornaram mensais, sempre numa sexta-feira à noite. E a cada cerimônia, as práticas se tornavam mais explícitas, mais intensas, mais afastadas de qualquer coisa que pudesse ser remotamente considerada espiritual por uma pessoa em seu juízo normal. Mas eu não estava em meu juízo normal. Eu estava completamente envolvida numa rede de manipulação psicológica que havia sido tecida de forma tão sutil e gradual que eu não conseguia mais distinguir entre realidade e fantasia, entre espiritualidade genuína e abuso sistemático. O pastor Ezequiel havia se tornado o centro da minha existência. Ele era meu mentor espiritual, meu guru, meu amante, meu confidente, meu Deus particular. Eu dependia dele para me sentir especial, para dar sentido à minha vida, para validar minha existência. Sem ele, eu me sentia vazia, comum, sem propósito. E foi exatamente essa dependência que ele cultivou de forma deliberada e sistemática. Cada vez que eu demonstrava alguma hesitação ou questionamento, ele intensificava sua atenção e carinho. Cada vez que eu me mostrava completamente submissa e entregue, ele se tornava mais distante e crítico. Era uma dinâmica de recompensa e punição que me mantinha numa montanha russa emocional constante. Por volta de abril de 1984, quase um ano após ter começado a frequentar a igreja, algo aconteceu que balançou profundamente minha estrutura psicológica. Descobri que estava grávida. A descoberta me deixou completamente desesperada. Eu não sabia de quem era a boita criança. Nas últimas semanas, eu havia tido relações tanto com o Paulo, muito esporadicamente, é verdade, quanto com o pastor Ezequiel durante os rituais. A possibilidade de estar grávida de um homem que não fosse meu marido me aterrorizou de uma forma que eu nunca havia experimentado. Quando contei para o pastor Ezequiel, ele ficou alguns segundos em silêncio, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Depois disse algo que me gelou o sangue. Marina, Deus age de formas misteriosas. Se você está grávida, é porque Ele tem um plano especial para essa criança. E se essa criança foi concebida durante nossos rituais sagrados, ela será uma criança especial, portadora de uma missão divina. A forma como ele falou me deixou claro que ele considerava real a possibilidade de ser o pai da criança. E mais do que isso, que ele via essa possibilidade como algo desejável, como parte de algum plano grandioso que ele havia arquitetado. Não se preocupe, ele me disse, colocando as mãos no meu rosto. Vamos esperar o tempo passar. Se for necessário, encontraremos uma forma de lidar com a situação. Mas lembre-se, tudo o que está acontecendo na sua vida está sendo orquestrado por uma força superior. Confie em Deus, confie em mim, e tudo se resolverá da melhor forma possível. Mas eu não conseguia ficar tranquila. A ansiedade estava me consumindo.
Eu dormia mal, comia mal, estava constantemente irritada com as meninas e com o Paulo. E o pior, não podia dividir minha angústia com ninguém. Não podia contar para minha mãe, para minhas amigas, nem mesmo para o Paulo. Estava completamente isolada com meu desespero. 2 semanas depois, tive um aborto espontâneo. Estava no banheiro de casa, num domingo de manhã, quando comecei a sentir cólicas intensas e a sangrar muito. O Paulo me levou correndo para o hospital. E lá os médicos confirmaram que eu havia perdido um bebê de aproximadamente 6 semanas. O Paulo ficou devastado. Ele nem sabia que eu estava grávida. Marina, por que você não me contou? Nós poderíamos ter tomado mais cuidado. Poderíamos ter feito alguma coisa para evitar isso. Eu não sabia o que responder. Como explicar que eu não havia contado porque não sabia se ele era o pai? Mas o que mais me abalou foi a reação do pastor Ezequiel quando soube do aborto. Ele demonstrou um alívio tão evidente, tão desproporcional ao que seria esperado de um conselheiro espiritual, que pela primeira vez em mais de um ano eu questionei seriamente suas intenções. Talvez seja melhor assim, Marina, ele disse sem conseguir esconder completamente a satisfação na voz. Talvez Deus tenha percebido que você ainda não está pronta para a responsabilidade de gerar uma criança especial. Mas não se preocupe, sua hora ainda vai chegar. Aquela resposta me perturbou profundamente. Um verdadeiro homem de Deus não ficaria aliviado com a perda de uma vida, mesmo que essa vida fosse inconveniente para ele. Pela primeira vez, comecei a questionar seriamente se o que estava vivenciando realmente tinha origem divina. Mas essa dúvida, como todas as outras, foi rapidamente sufocada pelas explicações e manipulações dele. Sei que você está se sentindo confusa com tudo o que aconteceu, ele me disse alguns dias depois. É natural. Perdas como essa abalam nossa fé, fazem-nos questionar os propósitos de Deus. Mas você precisa confiar que Ele sabe o que é melhor. E precisa confiar que eu, como seu instrumento, também sei o que é melhor para você. E assim, mais uma vez, me permiti ser convencida. Mais uma vez, escolhi acreditar na narrativa espiritual em vez de confiar na minha própria percepção da realidade. Mais uma vez, enterrei as dúvidas e continuei participando daquele teatro de horrores que havia se tornado minha vida. Os meses seguintes foram um período de intensificação de tudo o que já vinha acontecendo. As sessões individuais se tornaram mais frequentes. Passou de uma vez por semana para 2. As cerimônias de grupo aumentaram de frequência também, acontecendo agora a cada 2 semanas. E minha vida familiar continuou se deteriorando de forma acelerada. O Paulo e eu mal nos falávamos. Dormíamos na mesma cama, mas éramos como estranhos. Ele havia parado de tentar se aproximar de mim fisicamente e eu, na minha mente perturbada, interpretava isso como confirmação de que ele realmente não conseguia compreender minha natureza espiritual superior. As meninas estavam começando a sofrer os efeitos da tensão que dominava nossa casa. A Carla, que tinha 5 anos, começou a fazer xixi na cama novamente, depois de já ter parado há mais de 1 ano. A Beatriz, de 3 anos, ficou mais chorona e grudenta. E eu, em vez de perceber que elas estavam reagindo ao caos emocional que eu havia trazido para dentro de casa, ficava irritada com seus comportamentos regressivos. Foi nessa época que o pastor Ezequiel introduziu uma nova dimensão na nossa relação. Ele começou a interferir diretamente nas decisões da minha vida pessoal. Não se limitava mais aos conselhos espirituais. Agora ele opinava sobre que roupas eu deveria usar, que amizades deveria manter, como deveria educar minhas filhas e até mesmo sobre questões profissionais. Marina, ele me disse numa dessas sessões de quinta-feira, Deus me mostrou que você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Sua energia está sendo drenada por pessoas e situações que não contribuem para seu crescimento espiritual. Ele me disse que eu deveria me afastar de algumas amigas que tinham inveja da minha evolução espiritual e que estavam tentando sabotar meu desenvolvimento através de críticas e questionamentos. Disse que eu deveria parar de visitar minha mãe com tanta frequência porque ela tinha uma energia muito pesada e materialista que interferia na minha capacidade de manter altas vibrações espirituais. E, o mais grave de tudo, começou a sugerir
que eu deveria considerar me separar do Paulo. Seu marido é um homem bom, ele dizia, mas ele está se tornando um obstáculo para sua evolução. Ele não compreende sua natureza superior e, pior ainda, está tentando te puxar de volta para o nível dele. Se você realmente quiser alcançar sua plenitude espiritual, vai precisar tomar decisões corajosas. Essa pressão para me afastar de todas as pessoas que faziam parte da minha vida anterior foi acontecendo de forma gradual, mas sistemática, e funcionou. Aos poucos, fui me isolando de todos os meus relacionamentos normais, até que o pastor Ezequiel e as outras 3 mulheres do grupo se tornaram praticamente as únicas pessoas com quem eu mantinha contato significativo. O isolamento social é uma das técnicas mais eficazes de controle mental. Quando você não tem mais ninguém para conversar, ninguém para dar uma segunda opinião, ninguém para questionar o que está acontecendo com você, fica muito mais fácil ser manipulada. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por volta de setembro de 1984, quase 1 ano e meio depois de ter começado essa jornada terrível, recebi um choque que quase destruiu completamente o pouco de sanidade mental que ainda me restava. Numa tarde de quinta-feira, cheguei na igreja mais cedo do que o combinado para minha sessão individual. A porta da frente estava aberta, então entrei normalmente e subi para a sala onde costumávamos nos encontrar. Quando estava chegando perto da porta, ouvi vozes lá dentro. Reconheci imediatamente a voz do pastor Ezequiel, mas havia outra voz que eu não conhecia. Parei do lado de fora e fiquei escutando. Era uma mulher jovem, aparentava ter uns 20 e poucos anos. E pelo que pude entender da conversa, ela estava sendo preparada, da mesma forma que eu havia sido preparada mais de 1 ano antes. Ele estava usando exatamente as mesmas palavras, as mesmas explicações, os mesmos argumentos espirituais que havia usado comigo. Você é uma mulher muito especial, minha filha, ele dizia. Deus me mostrou que você tem um dom raro, uma capacidade de conexão com o divino que pouquíssimas pessoas possuem. Mas para desenvolver